Oi pessoal, nesse vídeo e no próximo nós vamos falar sobre umas questõezinhas bem introdutórias a respeito de narrativa. Eu vou falar um pouquinho a respeito de gêneros narrativos hoje e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito dos elementos da narrativa. São uns temas muito basiquinhos, mas são temas super importantes pra gente que escreve, que lê e que gosta desses assuntos de forma geral, né? Então vamos lá! Se a gente vai falar a respeito de gêneros, de gênero narrativo, a gente precisa pensar primeiro a respeito de gêneros, que não são gênero feminino, masculino, etc, etc. É outro tipo de gênero que a gente está falando. A gente está falando a respeito dos gêneros literários. Os gêneros literários, eles surgiram lá na Antiguidade Clássica. Então, Grécia, a gente tem lá Aristóteles, na Poética. Tem um livro dele que se chama Poética e a gente fala que é a Poética de Aristóteles, né? E ele fala a respeito de 3 gêneros que já existiam na época. Ele não inventou os gêneros, ele simplesmente classificou, colocou no papel como eles eram chamados e como eles eram utilizados e conceituados e etc. Esses 3 gêneros eram o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. E a gente mais ou menos fica até hoje atrelada a esses gêneros. Não necessariamente de forma tão quadradinha quanto isso aqui parece, mas de certa forma a gente se relaciona com esses gêneros mais ou menos, ou às vezes um pouquinho de um e um pouquinho de outro, misturadinho e tal. A ideia é que o gênero lírico ele estava mais para a poesia e para a fala do eu, né? E lírico era porque ele era recitado acompanhado de uma lira, então tem essa questão da melodia e tal. E nós temos ainda essa acepção do lírico como uma escrita do eu. Quando você tem um texto, mesmo que ele seja narrativo, mas que ele enfoca muito esse aspecto do eu, a gente acaba definindo ele como lírico. Mas assim, né, não vamos entrar nesse ponto ainda, vamos pensar de forma geral. Então lírico é poesia, desse jeito bem basicão, lírico é poesia. O gênero dramático é teatro, que pode ser tragédia, pode ser comédia. Naquela época a gente tinha mais esses dois aqui, aí depois vão surgindo muitas possibilidades, como tragicomédia, que mistura os dois, o drama, e aí tem teatro épico, enfim. E aí nós tínhamos o gênero épico, que era um gênero para falar sobre os feitos heróicos de determinadas pessoas importantes da sociedade, né? Todos eles eram escritos em versos, porque era o comum para a arte nessa época, é a escrita em verso. Por isso que quando a gente fala do lírico enquanto poesia, acaba sendo um pouco parcial, um pouco errado, vamos dizer assim, porque todos eles eram escritos em verso. Então a estrutura da poesia estava nos 3, mas o conteúdo que a gente geralmente relaciona à poesia, que é uma fala mais pessoal, sentimento, reflexão e etc., é a carga do lírico, enquanto que a carga do dramático é mais essa, pessoas aqui sem uma interferência muito grande do narrador. E aí o épico, então, para falar sobre grandes feitos e etc. Esse gênero épico é o gênero que depois, muitos anos depois, vai se elaborar enquanto gênero narrativo. O épico é um gênero narrativo, ele está narrando os grandes feitos, ele está contando os grandes feitos, mas a partir de um determinado momento histórico, os autores eles falam de pontos diferentes para essa virada, né, do épico para o narrativo. O que eu costumo ver mais é essa questão da mudança da economia e a mudança de visão social. Então, quando a gente tem o início da burguesia, né, o início do capitalismo e etc., a gente tem essa mudada da narração, porque a gente tem uma diferença na pessoa, no indivíduo que está sendo abordado ali. Quando a gente está lá no épico, a gente tem um personagem que é heróico e ele representa a nação. Quando a gente vai mudando para a burguesia, a gente tem um personagem que ele não é heróico. O herói do texto burguês, ele não tem heroísmo, ele é uma pessoa que pode ser assim, ter um heroísmozinho ali de vizinhança, então uma coisa muito
mais local e ele é muito mais individual do que representativo de um grupo maior, né? Então, quando eu falo para vocês de gênero narrativo, eu tô falando desse gênero de contar, de narrar fatos, narrar experiências em torno de um determinado personagem ou mais de um personagem, e que esse gênero é um gênero que vem do gênero épico da antiguidade, que falava sobre as experiências de heróis que representavam uma nação. Aqui no narrativo eles não necessariamente representam uma nação, às vezes eles representam só uma individualidade entre as possíveis individualidades para a raça humana, vamos colocar assim. Mas quando a gente fala a respeito de gênero narrativo, a gente também pode ampliar né, esse leque de possibilidades, porque o gênero narrativo ele pode se apresentar de formas diferentes. Então o gênero narrativo ele pode ser desenvolvido enquanto romance, ele pode ser desenvolvido enquanto conto, ele pode ser desenvolvido enquanto novela, na verdade eu tinha que trocar porque a novela é maior do que o conto. Ele pode ser desenvolvido enquanto crônica. Então a gente tem várias possibilidades de desenvolver o gênero narrativo, mas o foco do gênero narrativo é narrar a experiência de um ou mais personagens que podem ou não ser simbólicos de um grupo, uma nação, mas geralmente dentro do gênero narrativo são simbólicos deles mesmos enquanto identidade, né? Enquanto individualidade. A individualidade é muito valorizada dentro do gênero narrativo. Nem sempre. A gente nunca pode ser muito assim determinístico em relação aos gêneros, porque eles são muito mutáveis, né? Tá, e aí vamos pensar primeiro bem amplamente a respeito desses subgêneros aqui, só para classificar, e aí depois em outros vídeos a gente fala mais a respeito disso. Em primeiro lugar, a gente tem o romance. O romance geralmente é uma narrativa longa, e é uma narrativa que pode ou não explorar vários personagens e vários núcleos. Mas o foco que a gente tem que manter em mente é que é uma narrativa longa. Quanto que é longo? Quanto que é curto? Tem autores que definem quanto que é longo, quanto que é curto e etc. Eu acho difícil a gente ficar definindo as coisas dessa forma, né? A dúvida sempre vai ser, isso aqui é um romance ou uma novela? Ou isso aqui é uma novela ou é um conto? Mas o fato é que romance é uma narrativa longa, com muitos núcleos ou não, com muitos personagens ou não. Se for longo, tiver muitos núcleos e muitos personagens, você já tem certeza que não é uma novela. Se tiver poucos personagens, etc., pode ser que você tenha essa confusão e tenha que refletir se é uma coisa ou se é outra. Mas se tiver lá no extremo da definição desse gênero, não tem dúvida nenhuma, tá lá. A novela é um espaço intermediário, geralmente ele tem poucos núcleos ou um núcleo só, e poucos personagens, ou um personagem só. Só que isso também pode equivaler ao romance. Eu sei que eu tô mais confundindo do que explicando pra vocês, mas vamos em frente. Enquanto que o conto é aquele que é mais conciso. Então é um texto curto, geralmente é um núcleo só de personagens ou um núcleo de problema, um conflito só. Não são vários conflitos, como no caso do romance geralmente é. Então a gente tem uma resolução rápida e etc. Em relação ao conto também tem muita dúvida, porque tem gente que acha que o conto precisa ter começo, meio e fim, mesmo sendo um texto curto. Tem gente que acha que o conto pode ser um recorte, então a gente não precisa de um começo muito bem determinado, nem de um final muito claro. É só um recorte, então é como se é uma fotografia. Eu não sei o que acontece antes e depois da fotografia. Eu só tiro a foto e registro o que está ali para ser registrado, né? Eu acho que as duas coisas são válidas e o que a gente tem que pensar nesse momento é a temática, né? Por exemplo, eu acho que um conto, ou um romance, ou uma novela, enfim, de detetive, por exemplo, o leitor tem uma expectativa muito maior em relação ao começo, meio e fim, porque ele quer ver a resolução do caso, né? Do caso detetivesco ali. Agora, em outros gêneros, um gênero mais artístico, mais literário, mais reflexivo, de repente, às vezes a expectativa do leitor não necessariamente exige um começo, meio e fim. Eu acho que mais do que pensar na estrutura do gênero,
para esses casos, a gente pode pensar no tema, se o tema precisa de começo, meio e fim, se o tema pode ser um recorte, se o tema é isso ou se o tema é aquilo, né? Eu acho que é um outro olhar que a gente pode jogar em cima do texto, em vez desse olhar de conto tem que ser assim, 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 ou não, conto tem que ser tarará, tarará, tarará. Né? O conto pode ser de várias formas, o romance pode ser de várias formas. Eu acho que depende mais do que você está abordando no seu conto, no seu romance, do que da forma romance ou da forma conto em si. Aí, para além desses gêneros 3 aqui, nós temos também a crônica. E a crônica é um gênero interessante porque geralmente, ela é classificada no Brasil dentro dos gêneros literários narrativos. Mas aqui nos Estados Unidos, ela é classificada como não ficção, mesmo que ela tenha algum aspecto ficcional. Porque uma vez que o narrador que você cria dentro da crônica, ou então você enquanto escritor de crônica, está refletindo a respeito de situações do mundo, ou a respeito de coisas que aconteceram com você, ou descrevendo uma cena, ou descrevendo uma pessoa, ou descrevendo qualquer coisa, a partir disso você não está falando necessariamente de ficção, né, para a mentalidade, para a visão que eles têm da crônica aqui. Você está falando sobre a realidade. Você pode estar refletindo sobre a realidade, pirando sobre a realidade, mas você está falando sobre a realidade. A crônica aqui geralmente é conhecida como texto de não ficção, ou uma peça de não ficção, peça no sentido de texto curto, não no sentido de peça de teatro. E aí é interessante, porque geralmente a gente acha que a crônica é uma coisa muito específica do Brasil, mas a crônica até que existe bem aqui. Tem várias crônicas aqui, só que geralmente elas são apresentadas como textos de não ficção a respeito de temas os mais diversos possíveis. A questão, eu acho que a maior questão em relação à forma como a gente lida com a crônica no Brasil é que dentro da crônica a gente encaixa várias coisas diferentes. Porque a gente tem crônica narrativa, crônica poética, crônica, sei lá, mais jornalística, uma crônica mais lírica, enfim, vários tipos de crônica diferente e que tem um nível de ficcionalização diferente, a gente encaixa todos eles como crônica. Por exemplo, se a gente pensa na crônica narrativa, ela é uma espécie de conto pequeno, ou então assim, é um conto com alguns aspectos não ficcionais, um conto semi-ficcional, enfim, são possibilidades variadas de considerar. Só que ele está dentro da mesma categoria, essa crônica narrativa, esse pequeno conto semi-ficcional está dentro da mesma categoria da crônica jornalística. São crônicas da mesma forma pra gente no Brasil. E eu acho que isso é uma das coisas que mais confunde a pessoa que quer escrever crônicas. Porque ela fica assim, mas crônica é o quê? Crônica é contar uma história, crônica é refletir, e crônica pra gente no Brasil é tudo isso. Então por isso é meio difícil a gente conseguir definir exatamente o que é crônica. Eu já falei um pouco mais a respeito de crônica num vídeo que eu vou colocar aqui em cima. E eu vou falar um pouco mais a respeito, mais especificamente, em algum vídeo mais pra frente, porque eu vou explorar esses gêneros e a coisa da narrativa de uma forma geral. Por enquanto, o que eu quero que vocês tenham em mente é: nós temos esses gêneros narrativos aqui, romance, novela, conto e crônica. E eles funcionam mais ou menos da mesma forma no sentido de narrar histórias. Lembra lá do épico? Narrar acontecimentos, narrar histórias, narrar coisas com uma visão mais reflexiva ou não. A gente vai explorar mais isso com detalhes em outros vídeos. Por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, deixem as dúvidas aqui embaixo, porque aí eu consigo saber exatamente sobre o que eu tenho que falar a respeito de cada um desses gêneros nos próximos vídeos, beleza? A gente fica por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!